Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao Educação Avançada. Vamos dar início e continuidade ao nosso curso preparatório para o INSS. Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Eu sou o professor Marcondes Júnior e vamos dar sequência ao nosso projeto. Estudar nas férias é uma excelente oportunidade para sairmos na frente. O nosso edital será publicado agora no segundo semestre e, estudando antecipadamente, com certeza estaremos muito mais preparados para a prova. Faça um teste com você mesmo. Avalie-se diariamente. Veja bem, você já sabe, por exemplo, questões envolvendo acentuação gráfica. Antes do nosso curso, você não sabia. Significa dizer, perceba, quanto mais contato você tiver com a matéria, melhor. Você também já sabe questões sobre morfologia. Você já sabe que na língua portuguesa nós temos quantas classes gramaticais? 10. Substantivo, adjetivo, numeral, pronome. Vem comigo. Artigo, verbo e as invariáveis, advérbio, conjunção, preposição e interjeição. Antes do curso, você estava lá, ó, parado, querendo passar no concurso, porém parado. Não. Estamos assistindo ao curso e estamos gradativamente colhendo as informações. Gradativamente nós vamos sedimentando as informações. E professor, é possível estudarmos rapidamente em um mês e meio e já guardarmos uma infinidade de informações? Sim, é possível, desde que você tenha base. Desde que você tenha conhecimento adquirido. Aí sim, se você estudar na véspera da prova, aí você passa. Se você revisar na véspera da prova, você passa. Se você fizer ali um curso de resolução de exercícios na véspera da prova, você passa. Desde que você tenha o conhecimento adquirido. E é isso que nós estamos fazendo neste curso, adquirindo conhecimento. E eu já disse para vocês e vou repetir. Vários professores estão gostando muito desse projeto. Claro que eu comprei a bandeira. É uma promessa que eu fiz e estou honrando com a minha promessa. Mas vários professores estão querendo comprar também essa bandeira. O professor Bruno Guilhem irá gravar também um curso de informática para vocês poderem estudar agora em julho. E eu estou assim, conversando com outros professores para eles poderem aderirem também a esse bonito projeto. Então, recomende, indique este curso para os seus amigos, para os seus colegas, para todos aqueles que precisam aprender a falar língua portuguesa. Precisam aprender a falar corretamente língua portuguesa. Não só falar, como também escrever. Afinal de contas, você colocar uma vírgula entre o verbo e o sujeito, quando você está escrevendo um texto, você comete um pecado capital. Tome muito cuidado. Meus amigos, vamos comigo. No nosso último encontro, eu comentei com vocês sobre morfologia, falamos das 10 classes gramaticais e destaquei que 3 são as mais importantes para a sua vida, para a sua prova. Quem são elas? Professor, quem são elas? Pronome, verbo, sim, e conjunções. Conjunções é o estudo dos conectivos. Professor, dessas 3 classes gramaticais, nós vamos descer um pouquinho mais na matéria, vamos aprofundar um pouco mais. Vamos começar por qual? Vamos começar pelas conjunções. Nesta aula, nós vamos falar sobre o estudo dos conectivos. Falar sobre o estudo dos conectivos é abordar a importância das conjunções para a sua prova. Abordar como que nós vamos sistematizar a conjunção na resolução da prova. Porque a prova, a banca examinadora vai pedir que você saiba trabalhar o conectivo sintática e semanticamente. São 2 análises. O examinador exige que você saiba que uma conjunção com quanto estabelece vínculo de oração subordinada e a relação semântica de concessão. Professor do céu, o senhor falou, não entendi nada. Calma. Vamos começar do primeiro passo. Vem comigo, pega o seu caderno. Olha só. Professor, então, hoje nós vamos falar sobre conjunções. Perfeito. Falar sobre conjunções é abordar o estudo sintático, semântico dos conectivos. Sintaticamente é a relação gramatical.
Sintaticamente é relação gramatical. Semanticamente é o sentido. Muito bem. Professor, a conjunção ela serve para ligar orações. Muito bem. E as conjunções, veja, uma conjunção ela pode estabelecer relação de subordinação, vem comigo, subordinação, como também pode estabelecer uma relação de coordenação. Portanto, nós temos aqui vínculos de subordinação como vínculo de coordenação. Quanto ao vínculo de subordinação, nós podemos ter conjunção subordinada. Nós vamos chamar de integrante, conjunção por subordinação, integrante. Vamos fazer o seguinte aqui, moçada, ó, só para ficar assim mais fácil a nossa leitura, em vez de nós colocarmos subordinação, tá? É só uma questão de leitura, para ficar mais fácil, vamos colocar conjunção subordinada, pronto, e coordenada, pronto, fica mais fácil de você ler. A conjunção subordinada integrante são as conjunções que e o se. E elas vão introduzir oração subordinada, chamada de substantiva. Professor, neste momento, eu vou falar sobre a conjunção integrante que e se, introduzindo uma oração subordinada substantiva? Não. Neste momento, não. Porque o meu foco agora é trabalhar a comparação sintático-semântica entre as conjunções. Eu quero que você saiba que o conquanto estabelece uma relação de concessão, ao passo que a conjunção porquanto estabelece uma relação causal. É isso que eu quero que você perceba. Eu quero que você perceba que o posto que estabelece uma relação de concessão, ao passo que o visto que estabelece uma relação de causa. Eu quero que você saiba que o à medida que estabelece relação de proporção, ao passo que, na medida em que, estabelece relação de causa. É esse o tipo de questão que cai em prova. Professor do céu, é difícil demais. Meu filho, ou você se adequa ao tipo de questão que cai na prova, ou você vai ficar, estou estudando para concurso, professor. Você está estudando para concurso ou você está se preparando para o concurso efetivamente falando? Porque muita gente fica assim, estou estudando para concurso público. Tá, mas está estudando de que jeito? Do jeito que você quer ou do jeito que é necessário? Acorda! Professor, quer passar na prova. Você quer passar na prova, então vamos nos adequar ao que for necessário. Nossa, professor, mas é desse jeito? É desse jeito, meu filho. Se não for desse jeito, não serve. Vem comigo. Professor, então nós temos a conjunção subordinada integrante e a conjunção subordinada adverbial. São essas aqui que me interessam agora. Ó. Por quê? A conjunção subordinada adverbial vai introduzir oração subordinada adverbial, que, por sua vez, vai subdividir-se em oração subordinada adverbial causal, vem comigo, condicional, anota aí no seu caderninho, ser vivo, vem, concessiva, vem comigo, consecutiva, continua comigo aqui, conformativa, continua, para não, comparativa, vem, proporcional, temporal e final. As nossas conjunções adverbiais, professor, subdividem-se em 9 tipos de ideias. Quais são as ideias? Ideia de causa, ideia de condição, ideia de concessão, ideia de consequência, conformidade, comparação, proporção, tempo e finalidade. E dessas 9 conjunções adverbiais, quais são as 3 mais importantes? Pronto, identifiquei para você. Preste atenção. Preste atenção, porque nós já falamos que no que refere-se ao estudo da morfologia, todas as classes gramaticais são importantes? Não, professor, não. Quais são as mais importantes? As mais importantes são pronomes, verbos e conjunções. Pronto, você já sabe disso. Você já sabe disso. Agora, quando se fala estudo das conjunções, você já sabe que ela pode ser o quê? Integrante ou adverbial. Integrante ou adverbial. Pronto. As adverbiais subdividem-se em 9 ideias. A conjunção que introduz uma ideia de causa. Daqui a pouquinho eu vou dar exemplos para vocês.
condição, concessão, consequência, proporção, tempo, finalidade. 9 ideias. Tá, professor, mas as 9 são importantes? Não. Essas 3 são mais importantes. Quais? Causal, condicional e a concessiva. Professor, e qual é a mais importante? Aquela que, se cair, é a conjunção que as pessoas normalmente erram. Qual que é, professor? Está aqui, ó. Está aqui. Pronto. Agora, professor, diga-me o seguinte. Como é... O senhor vai me responder uma coisa assim de coração, por favor. Presta atenção aqui. Parou, né? Vamos lá. Relaxa. Professor, como que o senhor chega à informação de que algum conteúdo na língua portuguesa é mais importante do que o outro? Como que eu sei isso, professor? Como que eu sei o que é mais importante? Professor, como que eu vou estudar língua portuguesa e saber a que me dedicar mais? Como é que eu vou mensurar isso aí, professor? Porque se eu souber isso aí, pronto. Automaticamente eu vou dedicar mais tempo da minha vida estudando o que tem mais chance de cair. E menos tempo estudando o que tem menos chance de cair. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Há mais de 4 anos que nós desenvolvemos, quando eu digo nós, eu e um outro empresário, nós desenvolvemos a ferramenta mais revolucionária do mercado de estudos no Brasil. Essa ferramenta irá se chamar Estudo Avançado. O que é o estudo avançado? É uma ferramenta que vai gerenciar o estudo, mas não somente gerencia o estudo. Ela indica, ela conduz o candidato a estudar mais o que cai mais, menos o que cai menos, conforme sempre o edital do concurso público. É uma ferramenta interessantíssima, chama-se Estudo Avançado. Já adianto para vocês que essa ferramenta será lançada no próximo semestre. E já vou adiantar, não fazendo merchandising, não é o objetivo deste curso. Não faço propaganda neste curso. Mas eu quero apenas comunicar que os alunos matriculados com uma certa antecedência nos próximos cursos Primes que nós lançaremos no segundo semestre vão ter acesso gratuito a essa ferramenta. Tudo bem? Então, assim, só para vocês estarem mais ou menos cientes, o nosso curso Educação Avançada abre a sessão para matrículas antecipadas no dia 15 de julho. No dia 15 de julho nós vamos abrir um espaço para matrículas antecipadas nos nossos próximos cursos Primes. Inclusive no próximo curso Prime de Língua Portuguesa será ministrado pelo professor Pestana, do Rio de Janeiro, e o professor Marcondes Júnior. Então não perca, por gentileza, esse nosso próximo curso Prime, inclusive. Tudo bem? Então, só para vocês estarem cientes que como que nós chegamos a essa informação? Eu filtrei, quando eu digo eu, toda uma equipe, nós filtramos dezenas, milhares de provas de concurso público por área, cargo, banca, e fomos filtrando e chegando a estatísticas. Estatisticamente, no que refere-se ao estudo dos conectivos, a conjunção mais cobrada, a oração mais cobrada é a conjunção concessiva. Estatisticamente, isso eu provo por questões para vocês, que é o assunto mais cobrado. Tudo bem? Então, apenas para enaltecer essa informação. Vamos continuar. Professor, e no que refere-se à conjunção coordenada, nós temos a conjunção coordenada, qual, professor? A conjunção coordenada chamada sindética. E a conjunção coordenada sindética, ela vai subdividir-se em aditiva, vem comigo, adversativa, alternativa, continua, vamos lá, conclusiva e a conjunção explicativa. Então nós temos 5 tipos de conjunções. Confere: aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. De novo, vamos lá. Novamente, do zero. As conjunções subordinadas adverbiais são
Causal, condicional, concessiva. A mais importante é a concessiva. Muito bem. Consecutiva, conformativa, comparativa, proporcional, temporal e final. E no campo das conjunções coordenadas, chamadas sindéticas, nós temos aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. E normalmente a conclusiva e explicativa são as que são mais cobradas na prova do concurso público. São as que são mais cobradas normalmente. Muito bem. Professor, vamos revisar o assunto? Vamos. No que refere-se a estudos conectivos, as conjunções. Repete comigo, vai. Elas podem ser o quê? Ou coordenadas ou subordinadas. Vai, gente. Repita comigo. Coordenadas ou subordinadas. Certo. As conjunções subordinadas subdividem-se em quê? Vai, fala, fala. Integrante, introduzindo oração o quê? Vai, repete. Abre a boca, ser vivo. A integrante introduz oração o quê? Subordinada, isso mesmo, substantiva. E as conjunções adverbiais subdividem-se em quantos tipos? Exatamente. Quem são elas? Causal, condicional, concessiva, consecutiva, conformativa, comparativa, proporcional, temporal e final. Quais são as três mais importantes? Repete. Causal, condicional e concessiva. E dessas três, qual é a mais importante? Aquela que cai mais em concurso? A conjunção concessiva. Tudo bem? E no campo das conjunções coordenadas, nós temos 5 tipos. Repete, quem são elas? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Muito bem. Assim fica fácil estudar, assim fica fácil passar em concurso público. Professor, mas diga para mim, por gentileza, há um rol de conjunções que normalmente cai mais na prova? Tem como filtrarmos aquelas conjunções que normalmente a gente sempre visualiza em provas de concurso? Tem, e eu vou despejar vou colocar para vocês aqui assim, ó, arrumadinho. Vem comigo, olha só. Professor, então vamos lá. Quais são as principais conjunções? Aquelas que confundem, professor. Aquelas que normalmente dificultam o entendimento. Então vamos lá. Primeira, a conjunção... Primeiro, a conjunção, vamos começar por essa aqui, né? Essa aqui é uma das que eu gosto de começar. A conjunção com quanto. Eu falei, então tá aqui, ó. Conjunção com quanto. Com quanto é marca de concessão. Com quanto é marca concessiva. Se é marca concessiva, significa dizer que pode ser substituída por embora, ó, ainda que, apesar de, mesmo que, posto que. Essa aqui é importantíssima, tá, gente? Ó, muito cuidado com essa aqui, posto que. Olha essa que cai no concurso para agente da Polícia Civil DF, malgrado, conjunção concessiva. Entre outras, essas aí são as mais importantes. E cuidado, hein? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Eu acabei de receber agora recentemente um texto de um aluno do concurso para ISS de São Paulo, auditor de ISS São Paulo. Analisei o texto desse nosso colega e ele perdeu 0,25 décimos no quesito ortografia. E o que ele havia errado? A grafia da palavra a partir de. Não confunda ser vivo a partir de por apesar de. Gente, a informação a partir de é separado. O a partir é separado. O apesar é junto. Então é aí que as pessoas normalmente confundem. Então vamos escrever para nós não errarmos mais? Vem cá, olha só. Não confunda aqui, a partir de. Tá vendo aqui? Ó, é separado, esse a do P é separado. Agora, não confundir com a expressão apesar de. Tá vendo? Ó, que aí é juntinho. Olha lá, tá vendo? Ó, é juntinho. Então, cuidado, gente. Ó, é uma coisa simples, mas por incrível que pareça, o candidato erra uma questão dessa na prova, fica fora por causa de bobeirinha, tá bom? Continuando. O que mais, professor? Vamos lá. Essa conjunção, porquanto, olha aqui, ó. Porquanto normalmente é usado com valor de causa. Equivale a porque, já que, haja vista que, olha aí, na medida em que, ok?
entre outras conjunções. Muito cuidado com na medida em que, hein? Conjunção causal. Depois, na sequência, o portanto, olha aí. Normalmente o pessoal confunde, são sempre coisas distintas, tá vendo? Portanto, estabelece relação de conclusão, olha aí. Conclusão equivale a quê? Por conseguinte. Por conseguinte. Saúde. Por conseguinte, logo, dessa forma. Ok? Olha aí, pronto. Entre outras, né? Claro. Continuando, não confundir, portanto, com entretanto. Professor, parece, tá vendo por que confunde? Entretanto, já é conjunção adversativa. Adversativa indica relação de oposição, tá? Só para vocês estarem cientes aí. Oposição, pronto. Ó. E aí o entretanto equivale a quê? A mas, porém, contudo. Olha o todavia aqui. Todavia, ok? Bacana, pronto. Tem mais, professor? Claro, tem mais. Eu separei um monte de coisa legal para vocês. Olha só. Continuando. Não confundir. Essa aqui eu gosto de colocar assim. Ó. Não confundir o à medida que estabelece relação de proporção. Não confundir com o na medida em que. Nossa, professor, mas parece, mas é totalmente diferente. Essa aqui estabelece relação de causa. Então, ó, só para vocês terem uma noção. À medida que se vive, por exemplo, mais se aprende. Olha aqui. À medida que se vive, mais se aprende. Mais se aprende à medida que se vive. Isso aqui, ó, nós chamamos de oração subordinada adverbial proporcional, estabelecida por meio da conjunção proporcional. Agora, olha esse outro exemplo. O governador, vírgula, na medida em que. O governador, na medida em que tentou subornar, vírgula, foi preso. Por exemplo, tá aqui, ó. O governador foi preso, e ele foi preso na medida em que tentou subornar. Repito, o governador foi preso, e ele foi preso na medida em que, veja, a relação não é de proporção, a relação é de causa. O governador foi preso porque tentou subornar. O governador foi preso, haja vista que tentou subornar. O governador foi preso, visto que tentou subornar. A relação é de causa. E aqui nós falamos que é uma oração subordinada adverbial causal. Ser vivo, olha só. Essa bendita conjunção, na medida em que, quando é cobrado em prova, normalmente o examinador vai tentar induzi-lo a pensar, primeiro, que pode ser substituída pela conjunção à medida que. Segundo, ele vai tentar induzi-lo a pensar que o na medida em que é uma conjunção proporcional. Cuidado, tá vendo? Aqui você vai ter que memorizar. Grava. Eu estou falando para você que a conjunção. Eu não falei para você que conjunção é um dos assuntos mais importantes de morfologia. O que você tem que dar mais ênfase é a essa matéria. Então preste muita atenção. Muito bem. Mais um detalhe importante, vem. Olha só. Muito cuidado. O correto sempre é haja vista. É o correto, tá? Eu vejo muito pessoal falando assim, haja visto que você veio, ó. Haja visto está errado, tá bom? Então, só para ficar registrado que isso aqui está errado na língua portuguesa. Tudo bem? Mais uma dica importante, sétima dica. A conjunção conforme, conforme que estabelece relação de conformidade. Ela pode ser substituída por consoante. Conforme equivale a consoante. Conforme equivale a consoante.
consoante, ok? São estruturas similares, conforme equivale a consoante. Muito bem, meus amigos, veja, portanto, que nós estamos falando de conjunções, conjunções que podem ser subordinadas ou coordenadas. Pronto, as conjunções subordinadas subdividem-se em integrante, introduz oração substantiva. Outra hora a gente vê isso. Conjunção adverbial, os 9 tipos. Causal, condicional, concessiva, consecutiva, conformativa, comparativa, proporcional, temporal e final. Perfeito. As 3 mais importantes, causal, condicional e concessiva. Dessas 3, a mais importante, a concessiva. E as conjunções coordenadas, quais são elas? Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. As mais importantes, conclusiva e explicativa. E você já sabe que o problema na hora da prova, vou responder questões com vocês agora na sequência. O problema na hora da prova é que ele vai tentar confundir o emprego da conjunção. Professor, qual é a dica? Qual é o direcionamento para estudar? O direcionamento é o seguinte: você já vai estudar por meio do meu material que está disponível para vocês. Perfeito. Eu até recomendo leitura complementar. No finalzinho desse material número 1 tem lá para você. Leitura complementar. Há várias questões que eu vou analisar agora com você no material, você vai acompanhar comigo, você vai responder aí com você. E depois eu disponibilizo mais algumas questões complementares para você poder treinar e discutir comigo essas questões. Tudo bem? Então eu vou e volto num clique do seu mouse para nós continuarmos a resolução das questões sobre estudos dos conectivos. Tchau, já já eu volto.